Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar a aula 2 sobre transformações lineares. O objetivo da aula é definir matriz de uma transformação linear, descrever o procedimento para a determinação da matriz de uma transformação linear, descrever o procedimento para a determinação da transformação linear associada a uma matriz. Inicialmente, sejam V e W espaços vetoriais sobre R de dimensão n e m, respectivamente, e considere uma transformação linear f de V em W. Como a dimensão de V vale n e a dimensão de W vale m, então vou considerar B uma base para V composta por n elementos e C uma base para W composta por m elementos. Então, se B é uma base para V, esses elementos V1, V2 até Vn pertencem a esse conjunto V. Então, o F destes elementos pertencem ao espaço vetorial W, onde C é uma base. Isso significa que cada um destes vetores são elementos de W e podem ser escritos por uma combinação linear dos elementos da base C. Ou seja, o F de V1 pode ser escrito como 1A11W1 mais 1A21W2, assim em diante, até 1AM1WM. E, continuando com esse raciocínio, o F do Vn pode ser escrito como A1NW1 mais A2NW2 até o AMNWM, onde esses A e J são constantes reais univocamente determinados, ou seja, são únicos. Definição: a matriz M por N sobre R dada dessa forma, onde esses A's aqui são os mesmos A's do slide anterior, que se obtém pelo processo descrito anteriormente, é chamada matriz de F em relação às bases B e C, na qual vamos utilizar essa notação aqui. Então, essa matriz é o que a gente chama de matriz da transformação linear F em relação às bases B e C escolhidas inicialmente. E a notação utilizada é esta. Aqui representando a transformação linear F, aqui a base do espaço vetorial V e aqui a base do espaço vetorial W. Observe que naquela expressão do slide anterior, as constantes que aparecem no F do V1 são justamente essas constantes aqui. As constantes do F do V2 vão aparecer aqui e, consequentemente, até o F do Vn são essas constantes aqui. Quando f é um operador linear, ou seja, f é uma transformação linear de v em v, e a base b é igual à base c, nós diremos apenas a matriz de f em relação à base b e vamos utilizar essa notação aqui simplificada. Em vez de escrever b e b, a gente vai escrever só o b aqui embaixo para representá-la. Além disso, quando não há dúvidas em relação ao par de bases adotadas, escreve-se apenas dessa forma aqui para indicar a matriz da transformação linear considerada. Por exemplo, considere essa transformação linear f de R3 em R2 definida desta maneira: f de xyz igual x mais y e y
mais Z. Nós vamos realizar dois cálculos. Vamos determinar a matriz dessa transformação linear para essa base B do R3, que é a base canônica do R3, e essa base C para o R2, que é a base canônica do R2. Para isso, nós vamos aplicar a mesma ideia utilizada no primeiro slide. Eu vou calcular o F de cada um dos elementos da base B. No primeiro caso, o F do 1, 0, 0 é 1 mais 0 e 0 mais 0, ou seja, o F de 1, 0, 0 é 1, 0. E agora eu vou escrever o F desses elementos como uma combinação linear dos elementos da outra base. Como a outra base é 1, 0, 0, 1, então este elemento pode ser escrito como 1 vezes 1, 0, mais 0 que multiplica 0, 1. Vou realizar esse mesmo procedimento para os outros elementos dessa base B. Então aqui vou calcular o F do 0, 1, 0, que vai dar, de acordo com essa expressão, 1, 1, e o vetor 1, 1 pode ser escrito como 1 vezes 1, 0, mais 1 vezes 0, 1. E por último, o F de 0, 0, 1 é igual a 0, 1, que pode ser escrito como 0 vezes esse elemento, mais 1 vezes esse elemento. Então, aqui no lugar desse 0, nós temos o 1. Determinadas essas constantes aqui, agora só falta construir a matriz. Agora nós temos que tomar um pouco de cuidado, como eu já disse anteriormente, cada constante que aparece aqui nessa primeira linha, no caso 1 e 0, são escritas na forma de coluna. Então, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, aqui vale 1, então 0, 1, e com isso a gente constrói a matriz dessa transformação linear em relação a essas duas bases. Observe que, a partir dessa representação matricial, eu posso calcular o F de qualquer elemento, pois o F do x, y, z vai ser igual à matriz de F, que multiplica esse x, y, z, escrito aqui como uma matriz coluna. Ou seja, se nós considerarmos as bases canônicas, a transformação linear aplicada em um elemento U pode ser calculada multiplicando aqui a matriz da transformação linear por esse elemento U escrito na forma de coluna. Por exemplo, se eu quero calcular o F de 1, 2, 3, eu vou considerar a matriz da transformação linear em relação às bases canônicas e multiplicar pela matriz coluna formada pelo 1, 2, 3. Fazendo essa multiplicação, linha vezes coluna, nós obtemos o 3, e linha vezes coluna, nós obtemos o 5. E o F de 1, 2, 3, vocês estão vendo que de fato vale o 3, 5. Agora, vamos considerar a base B' do R3 e essa base C' do R2 para determinar a matriz desse operador em relação a essas duas bases. O procedimento é análogo. Vou fazer o F desse primeiro elemento e vou escrever o resultado como uma combinação linear dos elementos da outra base. Então, F de 1, 1, utilizando a expressão da transformação linear, nós obtemos o 2, 1. E o 2, 1 pode ser escrito como 2 vezes esse elemento, mais 3 vezes esse elemento. O F do 0 menos 1, 1 é menos 1
0, que pode ser escrito dessa forma, e o f do 002 é igual a 0,2, que pode ser escrito através dessa combinação linear. Então, agora é só considerar essas constantes e escrever aqui na forma de colunas. Então, 2, 3, menos 1, 0, 2. Ou seja, a matriz da transformação linear f em relação a essas duas bases é dada dessa forma aqui. Então, vocês estão vendo que se alterarmos as bases, a matriz da transformação linear também é alterada. Então, nós vimos que toda transformação linear pode ser associada a uma matriz. Agora nós vamos ver que o inverso também é válido, ou seja, dado uma matriz, nós podemos associar essa matriz a uma transformação linear. Por exemplo, considere essa matriz A 1, 2, 3, 0, 1, 0. O que nós vamos fazer é determinar qual é a transformação linear, no caso de R3 em R2, cuja matriz em relação a essas bases é justamente essa matriz A. Agora, primeiro detalhe, por que a transformação linear vai de R3 em R2? Essa matriz aqui é uma matriz 2 por 3. Esse primeiro número aqui, que é em relação ao número de linhas, é justamente esse número aqui que aparece nessa segunda posição. E o número de colunas é justamente esse número que aparece aqui nessa primeira posição. Sendo assim, nós vamos realizar o procedimento inverso do aplicado nos exemplos anteriores. Então, se eu sei que a transformação linear f possui essa matriz, isso significa que o f deste primeiro elemento pode ser escrito como 1 vezes esse elemento mais 0 vezes esse elemento. Ou seja, o f de 1, 0, 0 vale 1, 0. O f desse elemento é igual a 2 vezes esse mais 1 vezes esse. Realizando esses cálculos aqui, nós obtemos o 3, 1. E por último, o f desse elemento é escrito como 3 vezes esse mais 0 vezes esse, resultando no elemento 3, 0. Sendo assim, nós obtemos que essa transformação linear f associa esses vetores que compõem uma base para o R3 nesses vetores aqui. Nós já vimos que qualquer transformação linear é inteiramente determinada pela ação dela nos vetores da base. Então, como eu sei o f dos elementos da base B, que é a base do R3, eu consigo determinar o f de qualquer elemento do R3 utilizando esse procedimento aqui, como nós já vimos. Então, nós queremos determinar o f do x, y, z para qualquer elemento do R3. O que a gente vai fazer é escrever esse elemento genérico aqui do R3, x, y, z, como uma combinação linear dos elementos dessa base B. E nesse caso, está fácil, pois o x, y, z pode ser escrito como o x00 mais 0y0 mais 00z, que eu posso escrever como f do x que multiplica 1, 0, 0, mais y que multiplica 0, 1, 0, mais z que multiplica 0, 0, 1. Como o f é uma transformação linear, o f dessa soma pode ser separado na soma desses f's, ou seja, o f dessa soma pode ser escrito como o f deste elemento mais o f deste elemento
mais o f deste elemento, que foi o que eu escrevi aqui. Agora, utilizando novamente o fato de f ser uma transformação linear, onde esse x, o y e o z são constantes, então o f de uma constante vezes um elemento, eu posso tirar essa constante aqui do cálculo do f. Então, essa expressão resulta em x f de 1, 0, 0, mais y vezes o f de 0, 1, 0, mais o z vezes o f de 0, 0, 1. O f de 1, 0, 0, como nós vimos, vale 1, 0. O f do 0, 1, 0, vale 3, 1. E o f do 0, 0, 1 vale 3, 0. Fazendo essa multiplicação e depois calculando essa soma, nós obtemos este fator. Isso significa que o f do x, y, z é dado como x mais 3y mais 3z na primeira coordenada e o y na segunda coordenada. Exemplo. Agora, nós vamos determinar qual é o operador linear do R2, cuja representação matricial é essa em relação a esta base B. Aqui eu já estou adiantando que o operador é justamente esse aqui. O que nós vamos fazer é desenvolver os cálculos para chegar nesse operador f. Primeiro detalhe, lembrando que um operador linear do R2 é uma transformação linear que vai do R2 no R2. Por isso que eu estou considerando uma única base nesse exemplo. Então, a ideia é a mesma do exemplo anterior. Se a matriz do operador é essa em relação a essa base, isso significa que o f deste elemento pode ser dado como 3 vezes esse elemento mais 2 vezes esse elemento, resultando no par 3, 16. Também o f deste elemento é dado como 1 vezes esse elemento mais menos 1 vezes este outro elemento aqui. Isso significa que o f do 0,5 vale 1 menos 3. Agora, o que a gente vai fazer é considerar um elemento genérico no R2. Vou escrever ele em relação a essa base para poder aplicar a mesma ideia do slide anterior. Então, peguei um elemento genérico xy, quero escrever ele como uma constante que multiplica um 2, mais outra constante que multiplica o 0,5. Fazendo essa multiplicação aqui do A e essa multiplicação do B e somando esse resultado, nós chegamos que o xy é igual ao A 2A mais 5B. Isso significa que o x é igual a A e o y é igual a 2A mais 5B. Sendo assim, nós já descobrimos que o valor dessa constante aqui é o próprio x e falta determinar o valor dessa constante b. Como nós sabemos que 2a mais 5b é igual a y e a é igual a x, então, substituindo o a pelo x e isolando o b, nós obtemos que b é igual a y menos 2x sobre 5. Isso significa que o elemento xy pode ser dado como x que multiplica 1, 2, mais y menos 2x sobre 5 que multiplica este elemento. Então, f do xy é dado como o f dessa soma. Estou escrevendo este elemento como a combinação linear dos elementos da base B. Como o f é uma transformação linear, o f dessa soma é a soma destes f's. Então, essa soma pode ser dada como o f deste elemento mais o f deste elemento. Como
o x é uma constante, posso tirar do cálculo do f, e como esse fator também é uma constante, vou tirar do cálculo do f, obtendo o x vezes o f de 2 mais y menos 2x sobre 5 vezes o f do 0,5. O f de 2 vale 3,16. O f de 0,5 vale 1 menos 3. Realizando essas multiplicações e somando os resultados, nós chegamos justamente nessa expressão que é a fórmula que determina o f de qualquer elemento do R2. Teorema 1. Sejam V e W espaços vetoriais sobre R de dimensão finita e F de V em W um isomorfismo. Ou seja, é uma transformação linear bijetora. Se B e C são bases de V e W respectivamente, então, se F é bijetora, F possui uma inversa, que vai de W em V. E este teorema está nos dizendo que a matriz dessa inversa em relação às bases C e B é justamente a inversa da matriz de F em relação às bases B e C. Corolário, seja F de V em W uma transformação linear, onde V e W são espaços vetoriais de mesma dimensão finita. Sejam B e C bases de V e W respectivamente, temos que F é invertível se e somente se a matriz de F em relação a essas bases é inversível. Ou seja, se nós temos uma transformação linear onde V e W são espaços vetoriais de dimensão finita, para verificar se F é um isomorfismo, basta calcular a matriz de F em relação a duas bases, quaisquer, e verificar se a matriz resultante é inversível. Se sim, essa transformação linear, na verdade, é um isomorfismo, ou seja, é uma transformação linear bijetora. Exemplo, sabemos que o operador linear f de R2 em R2, definido dessa maneira aqui, é um isomorfismo. Além disso, a matriz desse isomorfismo em relação à base canônica do R2 é dada dessa forma aqui. Observe que o determinante dessa matriz vale 1. Isso significa que, de fato, essa matriz aqui é inversível, ou seja, F realmente é um isomorfismo. E como eu posso calcular a matriz da inversa de F? Pelo corolário anterior, basta calcular a inversa dessa matriz aqui, que é justamente a matriz 1, 2, 0 e 1. Com isso, a gente finaliza a aula 2 sobre transformações lineares.